irmãos estão prestando atenção nas mensagens, podem perceber que na sexta-feira houve uma introdução, no sábado de manhã e sábado à noite nós usamos para discorrer a história do reino desde a eternidade passada, sob o governo de Lúcifer, como que ele usurpou este reino, como que o Senhor então restaurou o reino e colocou nas mãos de Adão, e como depois passou para Israel. Ambos não exerceram, não executaram, não expressaram este reino. Pelo contrário, ficaram ambos subjugados no reino das trevas. E ontem à noite, como que o verbo veio, se fez carne, o próprio Deus se fez homem para resgatar este reino, restaurar esse reino. E o meio de ele ter esse reino de volta não foi mediante a força, não foi pela espada, não foi pelas bombas, mas foi mediante o processo inverso da rebelião, o processo inverso da usurpação, que foi se humilhando, se esvaziando e sofrendo até a morte, morte de cruz, indo até o Hades, as partes mais baixas da terra, para então de lá sair vitorioso com as chaves do inferno, as chaves da morte. Como ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E em ressurreição, ele ascendeu aos céus com o seu próprio sangue, o que o fez digno de abrir o livro que estava nas mãos do Pai, o livro do destino eterno da humanidade, o livro que fala a respeito do destino do sistema babilônico, o livro que fala a respeito do destino da humanidade, da igreja, ou o livro que fala a respeito do destino eterno do universo. Quem é digno de abrir o livro? Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E este é o Cordeiro de Deus, como que está recém-imolado. Ele é um cordeiro, ele é um leão cordeiro. Ele venceu, ele é o rei, aquele que é tão grande, mas que se fez tão pequeno, para poder reassumir, se apropriar do reino que pertence ao seu Pai. Então ele teve uma dolorosa obra de redenção para resgatar de volta o reino para o Pai. E a partir então desse resgate, então veja que a morte de Cristo ela é maior do que a redenção dos nossos pecados. A morte de Cristo, ela abrange o reino, o universo, abarca de eternidade a eternidade. E como resultado dessa conquista do reino, aí vem a sua libertação pessoal, vem o seu perdão de pecados pessoal. Amém? E então Cristo, com o seu próprio sangue, junto ao Pai, nos constituiu um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. A morte de Cristo, na verdade, ela não apenas nos concede o reino, mas ela nos constitui reino. Esta é a razão porque quando Jesus ele sai a semear a palavra do reino, ele semeia a semente no coração, dentro, porque agora o reino e nós são misturados e nos tornamos um, e portanto a igreja é o reino dos céus. Reino dos céus, no sentido de que é o reino de Deus, que até então foi entregue às mãos de Adão e do povo de Israel, agora não é entregue nas mãos da igreja tão somente, mas agora é um reino celestial, que é a vida celestial do Filho de Deus, que opera no nosso ser espiritual, no nosso espírito do homem regenerado. É um reino totalmente espiritual, que não possui vínculos materiais. Por isso que o mundo não nos reconhece como um reino. E não pode reconhecer. No momento que o mundo reconhece o povo de Deus como uma instituição política, humana, religiosa, ela deixou de estar na realidade do reino dos céus e passa a assumir uma aparência do reino dos céus. O que é descrito como o joio semeado no meio do trigo, o fermento na farinha, ou então aquela erva, hortaliça, né, da mostarda que se transformou numa grande árvore. Então o mundo não nos conhece, como o próprio Jesus falou em João 16, o mundo nos odeia porque nós somos totalmente alienados do sistema político, né, deste mundo pecaminoso.
totalmente separado. A nossa natureza é celestial. Não tem como o mundo ver em nós esse reino, porque o reino é de natureza espiritual. Então o mundo não tem como conhecer o Espírito Santo. O mundo não conhece, não percebe, não sente, não reconhece. É um reino celestial, embora estejamos sobre a terra. Por isso que nós vamos ficar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o que vai acontecer aqui é meramente, ou tão somente espiritual. Os irmãos não verão nenhuma associação política, ou nenhum reconhecimento político. Foi incrível na época agora das campanhas, veio aqui alguns deputados, candidatos aí, um passou aí, tentou entrar, mas não conseguiu entrar, porque os irmãos já informaram que nós não nos associamos. Teve um outro que chegou a entrar, sentou, né? E o deputado Exalci, né, que agora não está eleito, mas ele ficou como uma pessoa que estava carente de ouvir a palavra de Deus. E nós não compartilhamos com ele este microfone ou a plataforma para que ele pudesse falar algo sobre política, porque aqui é o reino dos céus. E no reino dos céus, o presidente da república não tem nenhuma maioridade, porque o reino dos céus é maior do que o reino dos homens. Está acima. Então no reino dos céus, até os maiorais são servos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém? Então a questão que está em pauta aqui agora é: vivemos a realidade do reino dos céus? Ou vivemos, na verdade, a aparência do reino de Deus? Uma aparência que foi forjada por Satanás para enganar, para iludir. Convivemos hoje, na atual conjuntura, nessa tensão. É uma tensão, porque os filhos de Deus estão envolvidos em sistemas humanos. E você não sabe mais quando você toca a palavra do homem ou a palavra de Deus. Quando você toca o reino de Deus ou o reino dos homens. Está difícil, porque há uma mistura, de fato, no meio do povo. Então, essa condição do nosso viver atual vai determinar qual será o nosso futuro no dia da vinda de Cristo. Não me refiro ao futuro eterno, me refiro ao futuro imediato à vinda de Cristo, que se refere onde nós estaremos durante os 1000 anos. E é sobre este milênio que nós queremos falar esta manhã. Então o que nós vamos apresentar esta manhã, para muitos é novidade, para outros trará algum esclarecimento, para outros não vai ajudar quase nada, e outros muito menos. Não sei. Mas uma coisa é certa: ao entrarmos no entendimento da Escritura, restrinja seu coração. Cuidado para você não ser um rebelde e começar a trazer questionamentos a Deus. Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O que é a discussão? Você está vendo que a pessoa está com a razão, está escrito. Mas você fala: mas eu não concordo, não pode ser assim. Aí fica debatendo, né, aquele conflito. Ora, quem é o homem para discutir com Deus? Ou nós nos curvamos diante de sua palavra, ou então nós abrimos mão dela. Reino e salvação. Qual é a diferença? Vamos abrir a Bíblia em 2 textos. Eu quero que essa ala à minha esquerda aqui, ó, todos vocês, abrem Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos falar juntos, todos nós aqui? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus, como é que se adquire o reino de Deus? Como é que se apodera do reino de Deus, do reino dos céus aí? De que maneira? Pelo esforço. Quem se apodera dele? Os que se esforçam. A palavra no grego para esforçar aí dá um sentido de alguém que está totalmente esfolado, literalmente falando. Há um esforço enorme, demasiado, para aqueles que pretendem tomar posse deste reino dos céus. Agora, o que esse texto dos irmãos aqui diz?
capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. Versículos 8 e 9. O 10 nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Mas o 8 e 9 diz assim: pela graça, sois o quê? O que é tomado por esforço? O reino dos céus é tomado por esforço. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estabelece aqui uma distinção, e aqui é onde se encontra, se estabelece a discussão arminiana e calvinista. Armínio dizia: para sermos salvos precisamos nos esforçar, porque para entrar no céu tem que haver muito esforço. Onde é que está o erro aqui de Armínio? É que o texto não diz que somos salvos por esforço. É que o texto não diz que entraremos no céu por esforço. Diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Mas pastor, e reino dos céus e o céu ou a salvação não é a mesma coisa? Não. Se você acompanhou de sexta-feira para cá e hoje até o final, você verá que não é. Reino é uma questão que acontece desde a eternidade passada. É algo que está sendo alvo de conquista, alvo de disputa, alvo de demanda. É algo que requereu a intervenção de Deus feito homem para readquiri-lo. Como foi que o Filho de Deus tomou posse do reino que estava usurpado por Satanás? Foi com esforço ou foi com graça? O que Cristo fez para ter de volta o reino? Foi esforço? Quem esteve aqui ontem à noite? Como ele adquiriu esse reino? Foi pouco esforço? Foi muito esforço. Custou o sangue, a vida, o sofrimento, a humilhação, o esvaziamento, a entrega, o sacrifício, a consagração plena. O reino foi conquistado, readquirido por Cristo com muito esforço. Agora, tratando-se de salvação, a Bíblia diz com outro tom: é por graça, é por fé, é um dom de Deus, não é por obras. Aqueles que pensam que são salvos por obras, devem estar sendo confundido com os textos bíblicos que se referem à entrada no reino. Já já nós vamos mostrar que o reino está separado da salvação, com mais propriedade. É preciso de antemão nós compreendermos que a Bíblia faz essa distinção muito clara. Uma coisa que é conquistada por esforço, outra coisa que é ganha pela graça, sem obras, sem a participação humana. A salvação é um dom de Deus. Dom. O reino é uma conquista mediante esforços. Todos nós aprendemos no passado, na nossa vida anterior, que estamos hoje vivendo aqui a vida cristã, congregando, pregando, cantando, ofertando, jejuando, orando, e a qualquer momento Jesus pode voltar. Pode voltar daqui a 1 minuto. E quando ele voltar, aprendemos no passado, ele arrebatará a sua e vai levar a sua igreja para o céu. Não é verdade? E aí acontecerá por 7 anos a grande tribulação. No final dos 7 anos, ele vai destruir essa terra e vai lançar os pecadores no lago de fogo, e nós estaremos eternamente com ele nos céus. Não foi assim que nós aprendemos ou não? Como foi? Sejam honestos, não tentam me ajudar não. Aprendemos assim? Agora vejam, o que a Bíblia diz, como será o desenvolvimento dessa segunda vinda de Cristo. Eu não quero entrar nos méritos do arrebatamento não.
quero apenas tratar da questão como será a transição da vinda de Cristo para a eternidade com Ele. Capítulo 19 de Apocalipse. Podem abrir. Há a descrição do momento exato em que o Filho de Deus vem, segunda vinda. Não confunda o segunda vinda com arrebatamento. Arrebatamento é a ida dos salvos ao encontro do Senhor. A vinda só pode ser a vinda, não pode ser ida. Para ser vinda de Cristo, ele tem que vir. Porque se ele não vier, não é vinda. Não é vinda. Vinda, ida. Não é diferente? É a mesma coisa. Por que segunda vinda? Por que segunda vinda? Porque tem a primeira. E a primeira vinda, ele não saiu de lá e veio para cá? A segunda vinda ele tem que sair de lá e vir para cá também. Senão não é segunda vinda. E aqui no capítulo 19, eu não estou negando o arrebatamento, tá? Estou apenas enfatizando a vinda. Para que os irmãos não confundam uma coisa com a outra. No capítulo 19, versículo 11, descreve o momento desta vinda. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então João, na sua visão, ele vê o céu, e quando o céu se abre, o que ele vê? Um cavalo, e o céu, que se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma vinda que tem como objetivo julgar e pelejar. Por que julgar e pelejar? Porque se na cruz, no primeiro encontro que ele teve oficialmente com Satanás, depois de sua queda, ali ele conquistou o reino por direito, por sangue derramado. Nesse segundo encontro, o Armagedon, ele vem para se apropriar daquilo que é dele. E ele simplesmente não vai entrar aqui e pensa que Satanás vai sair correndo dele, não. Satanás vai encará-lo face a face, até a última consequência. E uma coisa que o diabo não vai fazer, foi o que Saddam Hussein fez, se meter num buraco. Ele não vai fazer isso. Ele vai, como sempre é de seu costume, afrontar a Deus face a face. É o Armagedon. Por isso que diz que ele vem para pelejar e julgar. Só que ele o faz com justiça. Olha a descrição. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Na sua vinda, ele vem para pelejar, ele vem para julgar e ele vem para reger. Ele vem reger nações. Não está dito que nós vamos para o céu e vamos ficar lá agora cantando de branquinho. Não, não. Na vinda ele vem para julgar, para pelejar e para reger as nações. E aqui tem uma expressão: pessoalmente. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Não pensem que esse pisar é destruir a humanidade. Ele vai pisar o lagar. O lagar é somente ali os exércitos das nações que estão congregadas no Armagedon. Naquela região específica haverá um confronto de o Filho de Deus com o Anticristo, do exército de Jesus Cristo com os exércitos do Anticristo. Ele vai pessoalmente pisar o lagar, lá onde estão reunidos os exércitos. Não vai pisar as nações. As nações ele irá reger. O lagar ele irá pisar. Versículo 16: tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei. Então, para ele ser o Rei dos Reis, tem que ter um critério. Qual é? Para ele ser Rei dos Reis, tem que ter o quê? Nunca queira trazer uma resposta espetacular.
A resposta é a mais óbvia possível. Para ele ser rei dos reis, tem que ter o quê? Reis. Como é que ele pode ser rei dos reis se não tem reis para ele reinar sobre os reis? É possível? Se ele é o rei dos reis, onde estão os reis? Tem que haver reis. Ou não? 17. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavaleiros, cavalos, carne de todos, quer livres, quer escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja, ou para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu cavaleiro. Aqui há dois governantes, Cristo e o anticristo, seus exércitos, os exércitos de Cristo, congregados. É uma grande batalha. A Bíblia diz lá em Joel, capítulo 3, que este momento é chamado aqui o vale da decisão. Que decisão é essa? É a decisão que um dia começou a ser travada na eternidade passada, quando Lúcifer disse: eu exaltarei o meu trono e eu governarei a parte norte do universo. Ele afrontou a Deus, e Deus caminhou ao longo da história. Nesse percurso, ele morreu na cruz, ele foi humilhado, foi ultrajado, foi cuspido, foi insultado. E agora no Armagedon, Joel diz: aqui é o vale da decisão. Que decisão? De quem, por fim, será o reino deste mundo? De quem será? É a decisão. É o segundo encontro de Deus com o maligno. Deus na pessoa de seu filho, Satanás na pessoa do anticristo, face a face. Os dois representantes dos dois reinos do universo. Por isso diz assim, 19: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes de quê? Os exércitos que estavam congregados foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas. Então, capítulo 20. Então, qual é a sequência? O que acontece com a segunda vinda de Cristo? Ele veio, ele desceu, ele prendeu a besta, ele prendeu o anticristo, falso profeta, ele pisou os exércitos, e agora o que ele fará? Qual é a sequência dos acontecimentos? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu. Satanás será preso. Por quanto tempo? Atenção, Satanás, neste momento, não é lançado no lago de fogo. Ele precisará ficar preso no abismo por 1000 anos. Só para os irmãos terem uma ideia, capítulo 20, versículo 7. Quando, pois, ou quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será da sua atenção. Quando Cristo vier, o diabo será preso. Quando acabar os 1000 anos, Satanás será solto. Ou seja, quando Jesus Cristo vem, não introduz a eternidade. Não. Ainda existe um período, ou uma era, ou uma dispensação chamada 1000 anos, milênio. Há uma dispensação de 1000 anos. E no final dessa dispensação, o diabo ainda será solto. Haverá um novo conflito. Mas não um conflito de forças ou de decisão.
A decisão foi no Calvário e no Armagedon. O Senhor apenas consumirá esse exército dele no final dos 1000 anos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que vocês vejam que existe aí na Bíblia um período de 1000 anos antes da eternidade. Versículo 3: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse quem? Então se ele foi preso, para que ele foi preso? Então haverá nações sobre a terra? Mas pensava que Cristo ia vir, nós íamos para o céu, nos íamos para o inferno, está resolvido. Eu pensava assim, outrora. Vocês também pensavam assim? Mas vocês nunca tinham lido Apocalipse 19 ou 20? Leram? Está igual o pessoal lá de Mateus 13. Leram com os olhos, mas não enxergaram. Ouviram com os ouvidos, mas não ouviram. Está aqui, claramente. Ele foi preso para não mais enganar. E quando ele será solto? No final dos 1000 anos. Será solto para quê? Versículo 8. E sairá a seduzir as nações. Ou seja, se soltar ele um pouquinho só, ele engana. Ele é rápido. Ele é preso para não enganar. E assim que ele é solto, ele volta. Então o período de 1000 anos é um período em que as nações que estarão sobre a terra estarão fora do engano de Satanás. E por quê? É porque Jesus, como comprou esse reino, vai chegar lá no trono de Satanás, vai tirá-lo do trono, ele, os seus príncipes, as suas potestades, os seus poderes, os seus governadores, os seus deputados, os seus senadores espirituais, irá despojá-los plenamente, desapossá-los, desentronizá-los, arrancá-los de lá e prenderá no abismo. Fica aí. Porque agora eu vou reinar sobre as nações. Eu vou mostrar o que é um reino de paz, o que é um reino de justiça, o que é um reino de equidade. A nossa esperança da mudança de governo é essa. Não é o Lula. Também não é o Alckmin. Muito menos o Rodovalho. Não é. Não é. O reino de equidade é o reino de Cristo. Não há outro. Então a Bíblia está dizendo aqui, amados, que com a segunda vinda de Cristo, haverá um período de regência de Cristo sobre nações. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Observe que a Bíblia está sempre determinando que há um período de tempo, uma era dispensacional, que será introduzida sobre a terra com a segunda vinda de Cristo. Ele será preso até que se completem os 1000 anos. Versículo continua no versículo 3, no finalzinho. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Versículo 4, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Uma vez uma pessoa me falou que o milênio seria no céu. Aí eu perguntei, onde é que está escrito? Ele falou assim, está aqui, Apocalipse 20, vi também tronos e nestes assentaram. Está vendo aqui? Eu falei, não. Aqui os tronos, eu falei, sim, mas onde é que estão os tronos? No céu. Eu falei, e aqui diz que está no céu? Não. Quem te disse? Não sei. Eu falei, eu sei quem te disse. Eu sei. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa de quê? Os decapitados por causa do testemunho de Jesus. Os esfolados. Aqueles que foram a última consequência desse testemunho de Jesus Cristo. E o que é dito?
Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqueles que haverão de reinar com Cristo por 1000 anos são os decapitados. Sim, especificamente aqui aqueles que estiveram na grande tribulação, que não se curvaram, que não aceitaram. Mas este não aceitar a marca da besta inclui todos nós hoje, no tempo antes da grande tribulação, visto que o selo da besta é o número de homem. E o que é o número de homem? É o antropocentrismo tão presente nos nossos dias. Se curvar diante da imagem que Nabucodonosor erigiu, cuja medida era 60 por 6, 66, 66, Apocalipse 18, 13, ou 13, 18, é 666, é número de homem, refere-se ao homem. Dobrar-se diante da imagem da besta é a adoração ao homem, é o voltar-se para si próprio ou para o outro homem, é ter o homem como objeto de adoração. E aqueles que hoje, mesmo antes da grande tribulação, muitos se prostram diante do homem e diante de si próprio, mas não se dobram diante de Deus. Agora há aqueles que mesmo custando-lhe a vida, mesmo custando-lhe muitos esforços, eles não amam a própria vida. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. O reino dos céus é tomado por esforço. Mesmo em face da morte, não amam as suas próprias vidas. Versículo 5 de capítulo 20 de Apocalipse. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Não diz reinarão com ele a eternidade, é os 1000 anos. Existe um tempo de reinado sobre nações na terra que durará 1000 anos. Cristo vai governar por 1000 anos esta era vindoura. Esse período de 1000 anos é encontrado em toda a Bíblia. Lembram quando Jesus fala assim: olha, o pecado contra o pai e o filho tem perdão. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem na era por vir. Quando ele fala nem na era por vir, ou em outras traduções, no mundo vindouro, essa palavra era, essa palavra mundo, significa um período específico de tempo. E eternidade não é contabilizada pelo tempo. Então quando diz, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, nem nesta era, nem na era vindoura, ele está dizendo durante o período de 1000 anos. Era, no grego aion, muitas vezes traduzida por geração, por era, por dispensação ou por mundo. Ou seja, desde quando diz que o Senhor estabeleceu o tempo, contagem de tempo, houve o tarde de manhã, o primeiro dia. Aí houve várias eras. A era dos patriarcas, a era da lei. Hoje estamos na era da graça. E quando acabar a era da graça, com a segunda vinda de Cristo, adentraremos a era do reino. 1000 anos essa era vai durar. A era em que o próprio Cristo vai reinar sobre nações. Então quando diz, não há perdão nem nesta era, não há perdão nem neste mundo, nem no vindouro, nem na era vindoura, nem no mundo por vir, quer dizer, nem durante o reino milenar. Então o pecado contra o Espírito Santo, que eu não posso falar o que é agora, mas posso adiantar que um cristão não tem como pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão
no reino milenar, durante esse período dispensacional de 1000 anos. Também nós temos, por exemplo, no capítulo 20 de Lucas, versículo 35, verifiquem algumas designações deste período. Capítulo 20, versículo 35, diz assim: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, isso aqui é palavras de Jesus, são palavras de Jesus, e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Aqueles que são havidos por dignos de alcançarem o quê? A era vindoura, é o período de 1000 anos. Eu pergunto, se aqui porventura estivesse se tratando da salvação eterna, eu perguntaria, tem alguém aqui digno de ser salvo? Digno. Algum cristão, algum teólogo é capaz de falar assim, olha, eu sou digno. Quem é digno? Tem em si próprio a dignidade. Ninguém é digno aqui? Que bom. Que bom que, referindo-nos à salvação, ninguém é digno. Nós somos salvos pela dignidade de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela redenção de Cristo. Ele é o nosso substituto. Há palavras mais claras que as palavras de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. É salvação, é substituição. Mas tratando-se da era vindoura, Jesus diz, os que são havidos por dignos. Há uma dignidade que você precisa conquistar para entrar no reino. Ah, pastor, não sei não, dignidade para entrar no reino? Lembra que Jesus Cristo fala assim, que os fariseus e escribas, quando oravam, quando davam esmola, e quando jejuavam, o faziam para serem vistos pelos homens? Não está escrito lá em Mateus capítulo 6? Eles faziam para ser vistos. Ele fala, em verdade vos digo que eles já receberam o galardão. O que quer dizer isso? Ele está dizendo o que com isso? O que eles queriam quando eles praticavam tais obras? Ele queria o louvor dos homens. Aí ele fala, quanto a vocês, quando jejuarem, quando ofertarem, quando orarem, ou quando fizerem qualquer outra coisa da prática de obras de justiça, não sejam como eles, façam em secreto, para que tenham galardão junto ao vosso Pai Celestial. Aí há a descrição do momento em que todos nós seremos julgados. E ele então chamará cada um pelo seu nome. E ele vai olhar então para cada um de nós. Vai dizer Hélio, o Hélio vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Será que há alguma dignidade quando ele disser servo bom e fiel? Servo bom. Outrora na terra ele dissera, não há ninguém bom, senão o Pai. Mas agora, na entrada do reino, ele diz, olha Hélio, você fez uso da vida divina dentro de você. Você fez uso desse reino dentro de você. Você desenvolveu a salvação. Você deu ouvidos à palavra. Você, assim como Cristo tomou a cruz, negou a si mesmo. Você não amou a sua própria vida. Você não amou este mundo. Você não amou os prazeres. Mas você abriu mão de tudo aquilo que o mundo oferecia. E se entregou voluntariamente a mim. Servo fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Não é havido de digno? Ele não é digno? Quem disse que ele era digno foi o próprio Senhor. Servo bom, fiel, vem. Você é digno de entrar no meu reino. Está aqui. Era vindoura.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, há uma outra terminologia. Disse aqui o apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até quando que essa obra será completada? Até o dia de Cristo Jesus. Muitas pessoas não compreendem bem o que significa o dia de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre vários dias em específico. Fala sobre o dia de Deus, o dia da vingança. Fala sobre o dia da oportunidade. Hoje, toda essa era, essa dispensação da graça, é o dia da oportunidade. Ó. Então, quando fala dia, não necessariamente seja um dia de 24 horas. Nós não estamos no dia da oportunidade? Não é? E quanto tempo dura esse dia? É uma dispensação, é uma era. A era da graça, a dispensação da graça, é o dia da oportunidade. Ou como é chamado, é o ano aceitável do Senhor. Não é um ano de 365 dias, é uma era. São termos que especificam que dentro daquele período Deus age de um certo modo para com o seu povo. Então o dia de Cristo Jesus não é o dia da vinda, do juízo. Porque o dia do juízo, quando Jesus vem para exercer juízo, ele não exerce juízo por si mesmo, ele exerce o juízo do Pai, e por isso é o dia de Deus. Na segunda vinda, quando ele exerce juízo sobre toda a carne, conforme diz o livro do profeta Sofonias, o dia de Deus é o dia da vingança, do juízo. Mas qual é o dia de Jesus Cristo? Ou a era de Jesus Cristo? É a era, é a dispensação em que ele vai reinar. Precisamos perguntar assim: ora, o que é o reino milenar? Por que Deus introduziu 1000 anos entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade? Ora, se Jesus já veio, se já pegou o diabo, já o prendeu, se já lançou o falso profeta e a besta no abismo, se já pisou os exércitos dos reis da terra, por que não colocar um ponto final na história? Por que estender mais 1000 anos? O diabo é solto de novo, sairá a seduzir as nações. Para que isso? Por que existe esse espaço de tempo entre a vinda de Cristo e a eternidade? Para que serve isso? Vamos acompanhar bem a história. O reino, quando foi usurpado, o Filho de Deus se fez carne. Ele veio. Ele diz: Pai, aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua. Qual é a vontade do Pai? Aqui estou, para fazer a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Pai nosso, quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estais, Pai, ó, vontade do Pai. Santificado seja o teu, venha o teu, faça-se a tua. Qual é a vontade do Pai? Que o reino venha, que a autoridade se estabeleça. Pai, aqui estou, Hebreus 10, 5, 6, para fazer a tua vontade. Me farei homem, me farei servo, e vou trazer o reino de volta a ti. Vou entrar dentro do império das trevas. Irei no mais profundo do abismo, onde estão guardadas as chaves da morte e do inferno. Trarei este reino a ti. Por isso que ele tinha um rosto sereno quando morria na cruz. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Não era um coitadinho, não.
também não era um mártir. É um redentor. É um redentor. Desceu, pegou as chaves e saiu triunfante, subindo, galgando em direção ao Pai, levando de volta. Aqui estou para fazer a tua vontade. No Getsemane, na hora de entrar na morte, ele diz: não faça a minha vontade, mas a tua vontade seja estabelecida. Depois de sofrer tanto por isso, por este reino, quando então ele subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e falou: Pai, já venci na cruz. Falta agora aplicar a vitória. Como um juiz que determinou a sentença, está sentenciado. Falta agora aplicar a sentença. Na aplicação da sentença pelo reino, quando foi, assentou-se à direita do Pai: Pai, agora eu vou trazer os inimigos teus, todos eles, um por um, eu vou subjugar. Jesus hoje está sentado à direita de Deus o Pai, colocando esses inimigos por estrado de seus pés. Está trazendo esses inimigos, só que o primeiro inimigo a ser vencido não é o diabo. Não é. O primeiro inimigo a ser vencido é o coração dos seus próprios filhos, que são, não raras vezes, inimigos da vontade do Pai. Ele quer subjugar a nossa natureza perversa, subjugar o nosso coração perverso. Ele quer tratar conosco. Por isso ele diz: quem quiser vir após mim, negue, tome a sua cruz. É o caminho do reino. E assim ele vai trazendo os inimigos, trazendo, quando ele constituiu o filho varão, que são os cristãos vencedores, aqueles que, de quem é dito, venceram ao diabo, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, e por não amarem as suas próprias vidas. Então ele virá dos céus, e começará a pegar os inimigos, os inimigos externos. Pega o anticristo, falso profeta, inimigos de Deus, no lago de fogo. Pega Satanás, inimigo de Deus, com os seus principados e potestades, todo o seu reino espiritual, e o colocará no abismo, e o prenderá por 1000 anos. Fica aí, veja que ele está tratando, e as nações, e os reis da terra, ele pisa, ele mata ali no Armagedon, aqueles reis que se opõem ao governo de Cristo. E agora as nações olham para ele e ficam: nosso diabo já foi preso, nossos reis já morreram, os nossos demônios também já foram, nosso líder principal, o anticristo, também foi lançado no lago de fogo, e agora Jesus vai reinar. Só que antes disso, quando estiver tudo subjugado, antes do milênio, ele vai chegar ao Pai: Pai, a minha obra de te devolver o reino está cumprida. Já prendi o diabo, já prendi os demônios, os seus exércitos, os reis, já está tudo, destruí todos aqui, as nações estão todas subjugadas, aqui está aquilo que é teu, o reino. Na sua vinda, ele entrega o reino ao Pai. É teu. Missão foi cumprida. Aí o Pai vai olhar para o Filho. Salmo capítulo 2. E dirá: Filho, pede-me. Pede-me. Versículo 8 de Salmo 2. Pede-me, e eu te darei as nações por... O que é o reino milenar? É uma era de galardão. Eu vou dar àquele que conquistou o reino. Se Jesus conquistou o reino ao Pai, ele herdará por um período de 1000 anos, como uma forma de galardão, de salário. Isaías capítulo 53, versículo 11, falando de Jesus, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho,
e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então no final, na sua segunda vinda, no momento que ele fala: Pai, aqui está o reino de volta, o Pai fala: então pede-me e eu te darei por herança as nações. Agora o Pai diz: filho, você irá reinar sobre esse reino conquistado, este reino triunfante com teu sangue precioso, por 1000 anos. É o galardão de Cristo. Como homem, na qualidade de homem, temos que dividir a concepção de Jesus Cristo, homem e Deus. Porque como Deus não é a necessidade de galardão, mas como homem, ele viveu, sofreu, trabalhou. Por isso é dito lá em Hebreus capítulo 2, falando de Adão, lá de Gênesis 1:26, e também da argumentação do salmista, capítulo 8 de Salmos, fala assim: vemos todavia Jesus. Quando fala Jesus, é uma referência à divindade ou à humanidade? Humanidade. Lembra? A virgem dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Vemos todavia Jesus, aquele que por causa dos seus sofrimentos foi coroado de glória e de honra. Coroado, posição para reinar. Jesus, como consequência de sua obra, e a palavra aqui é obra, como consequência de sua obra, ele foi coroado para reinar. O Pai dará o reino por um período, por uma era de 1000 anos para Jesus. Mas os irmãos lembram que lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus falou assim: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja morto, espírito insultado, e ao terceiro dia ressuscite dentre os mortos. Ele não estava aqui apontando o caminho da conquista do reino? E Pedro falou: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E ele diz: arreda, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Em seguida Jesus olhou para trás e falou assim: quem quiser vir após mim. Não é um convite de salvação. Esse vir após é: eu estou indo sofrer em Jerusalém. Eu vou ser morto, crucificado, espancado. Mas ao caminho da conquista do reino, tem alguém, discípulo, que já creu em mim e que gostaria voluntariamente de se associar comigo nessa conquista do reino? Cristãos hoje tem muitos. E alguém falou no programa de televisão de ontem que nós temos essas músicas, essas luzes, dançamos, porque somos um povo feliz, salvo. É verdade. Mas quantos querem a cruz? A renúncia. Quantos querem? Se alguém quiser, o convite está estendido. Vir após mim. Jesus convida. Se Jesus, ele herda o reino por causa dos seus sofrimentos, morte. A obra de Cristo é a obra da renúncia. É um tratamento profundo com aquilo que está no coração. Se a obra de Cristo é uma obra de descer, se humilhar, se fazer homem pior que os homens, servo de homens, morrer, morte de cruz. Vir após Cristo é passar por todos esses processos. Então, se Cristo herda o reino por essas obras, por esse sofrimento, então é justo e correto que ele então divida, venha compartilhar este reino com todos aqueles que juntamente com ele passaram pelo mesmo processo, pelo mesmo procedimento. Abre Apocalipse capítulo 2 e veja o que é dito a esse respeito. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 em diante.
ao vencedor. Observe que vencedor dá uma ideia de quê? De esforço, ou não? Aquele que ganha a maratona, que ganha uma Olimpíada, que ganha uma Copa do Mundo, ou que ganha uma partida de xadrez. Não pense que jogar xadrez é fácil, não. Requer um esforço muito grande mental. Requer treino, noites e noites, dias e dias, semanas e semanas ali envolvido, não é? Quem não tem esforço não vence. A vitória é o resultado de muito esforço. Ao vencedor, quer dizer, aqueles que se envolveram numa batalha, se esforçaram muito e chegaram lá. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas, olha o termo aí. Jesus fala, eu tenho obras, vocês precisam guardar as minhas obras, terem consigo as minhas obras, para praticarem as minhas obras. Aqueles que guardam até o fim as obras de Cristo, o que ele diz? Eu lhe darei autoridade sobre nações. O pai diz ao filho, pede-me, eu te darei nações por herança. E o filho diz, e aquele que vencer comigo, eu compartilho o governo dessas nações. É o reino compartilhado com os vencedores. Ele diz, 27, e com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eu recebi do meu pai essa atribuição, estrela da manhã, aquela posição, aquele ofício que outrora estava na mão de Lúcifer, foi tirado dele, porque ele se rebelou, e agora foi dado ao filho, e o filho diz, eu compartilho com vocês a estrela da manhã, ou a posição de reinar sobre a terra. Isso durante 1000 anos. Cristo receberá por galardão 1000 anos, e ele compartilhará conosco por 1000 anos. Requer esforço. Lógico, quando completarem os 1000 anos, acabou, aí virá a eternidade. E na eternidade, nenhum esforço será requerido. Estará na eternidade com Deus todos os que foram salvos pela graça. Então quando diz que é graça mesmo. Porque não requer nenhuma obra para entrar com Cristo para a eternidade. Mas para entrar com Ele para o reino, é preciso ter obras. É preciso ter esforço. Por isso cuidado com as igrejas aí fora, que promovem somente aquilo que apraz o seu coração. Cuidado. Ele vai compartilhar isso, para que fique bem claro para os irmãos a questão da separação de reino e de salvação. A salvação diz respeito à eternidade, o reino diz respeito a 1000 anos antes da eternidade. A Bíblia nos fala que a condição do homem em pecado é uma condição de nudez. Gênesis 3, versículo 7, diz que quando o homem caiu em pecado, ele viu que estava nu. A nudez se apresenta ali como uma forma de mostrar a sua falta de justiça, destituído de qualquer ato bom, de bondade, justo. Aí Deus entra no jardim, na viração do dia, e o homem que tinha feito ali umas vestes de folhas de figueira, e a folha já estava murcha à altura dessa situação. O que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 21? Deus fez para o homem vestes de pele de animal. Para Deus tirar a pele do animal, para fazer uma veste para cobrir o homem, ele teve que imolar o animal. O animal foi ali imolado,
na presença de Adão, na presença de Eva, aquele casal viu, quando sangrou ali aquele cordeiro, e o sangue começou a esvair-se, e o cordeiro tremendo, experimentando a morte, aquilo causou um conflito no coração do homem, ao pensar, ora, mas o salário do pecado é a morte, e quem comeu do fruto fui eu, e eu sou o responsável, e eu sou o culpado, e agora quem morre é um cordeiro inocente no meu lugar? E Deus tem que explicar que aquilo ali é uma figura do Cristo que haveria de vir no futuro, morrer no lugar do pecador, assumir a culpa, a transgressão. E agora Deus cobre o homem com aquela veste, de modo que quem olha para o homem não vê o homem, vê o cordeiro, vê a inocência do cordeiro, justificação pela fé, não lhe custou nada, custou a morte do cordeiro, quanto a ti está coberto com a justiça alheia, isso te dá direito à salvação. Somos salvos porque temos uma veste de pele de cordeiro. Todos aqui têm uma veste de pele de cordeiro. Só que há uma outra veste que nos é exigida. Mateus capítulo 22 nos relata a parábola das bodas.